Ontem o Banco Central ali na reunião do Copom decidiu com relação ao corte da Selic, né? Tava 3,75 e passou a ser 3% ao ano. Na prática, a gente vai ver aí o que é que isso significa em termos de investimentos. Então acabou basicamente ali aquela grande vantagem que a gente tinha em 2015, 2016, onde a taxa de juros no Brasil era alta, bons tempos, 14%, 13%, 12%, lembra naquela época lá? Tesouro Nacional, maravilhoso, mas a realidade hoje é completamente diferente. Então, se você hoje está em um produto, por exemplo, como CDB, Certificado de Depósito Bancário, renda fixa, conservador, a garantia do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, você vai ter mais ou menos esse cenário, isso se a taxa de CDI for relativamente boa. É o que não acontece muitas vezes, o que não está ocorrendo nos grandes bancos. Mas também você deve ter um cuidado redobrado, justamente para estar procurando aí muitas vezes CDBs pagando exorbitantes CDIs, né, taxas enormes. Isso pode ser muitas vezes aí uma armadilha significativa. Vamos a esse exemplo bem prático que eu trouxe aqui, que estava calculando, para mostrar para vocês o quanto essa queda na Selic significa em termos de dinheiro, tá certo? Olha esse exemplo. Eu comprei, digamos que eu tô procurando um CDB, Certificado de Depósito Bancário, para investir, tá? A taxa aqui do CDI, eu vou até dar uma olhadinha aqui só para confirmar direitinho com o banco, é 110%. Então, CDB, 110%, tá? É a taxa que esse banco tá me oferecendo, ok? E o dinheiro que eu tenho para investir é R$1.000, tá? Eu quero deixar esse valor de R$1.000 investidos. Vão por um período de quanto tempo? Que eu não aconselho nesse atual cenário. 1 ano. Aqui 365 dias, ok? Aí, se a gente olhar a rentabilidade bruta, que não descontou imposto de renda, logo eu não posso olhar a rentabilidade bruta, a gente vai ver que é 1.040,38. Passou 1 ano aquele CDB justamente investido e a gente vê que ele rendeu 1.040,38. Mas precisa descontar o imposto de renda, que é 17,5% proporcional a 1 ano investido, tá? Então, descontando 17,5%, isto é, de R$1.000, 1.040,38 foi a rentabilidade bruta. Desconto o imposto de renda foi R$ 7,07 neste exemplo. A rentabilidade líquida, descontando o imposto de renda, isto é, o que entra na minha conta corrente, o que de fato eu vou utilizar, foi 1.033,32. Ok? Eu vou esperar 1 ano todinho aplicando R$1.000 para receber R$33,32. Exatamente. É isso daí que você vê a grande implicação com relação à taxa de juros no país. Conforme foi diminuindo, a gente vê isso de maneira drasticamente, esse resultado com relação à rentabilidade na renda fixa. E aí, se você pegar esses R$33,32 ao ano e dividir por 12 meses, 1 ano investido, você vai ver que rendeu ao mês, em média, R$2,78. Só isso. Só isso. Ok? Então, a gente vê o que? Desde o ano de 2019, quando o Banco Central começou a fazer esses cortes na Selic, a gente observou que já estava gradualmente, conforme o Banco Central vai sinalizando esses cortes, a gente estava vendo que a renda fixa, de modo geral, estava caindo de maneira significativa. Com esse último corte de ontem sinalizado, e detalhe, o Banco Central já sinalizou que agora, na próxima reunião, que vai ser em junho deste ano de 2020,
a gente vai ver que vai ter um outro corte sinalizado aí pelo Banco Central, ok? Então, basicamente, essa é a realidade e o que eu sempre estou aconselhando. O momento não é de verificar qual é a melhor rentabilidade ou qual é o melhor produto que está pagando muito bem ou coisas nesse aspecto. Hoje, o que você deve ter atenção é com relação à segurança nos investimentos. Isto é, eu investi o meu dinheiro, deixei na renda fixa, mas eu não corro um risco significativo, digamos assim, em perda. Lembrando que nos investimentos tudo tem risco, só que esse risco pode ser maior ou menor. Esse risco de um produto para outro na área de investimentos, ele tem um grau de risco. Então procure ao máximo possível produtos conservadores. Outro ponto importante, cuidado com instituições financeiras, bancos menores, tá? Procura geralmente instituições financeiras mais sólidas. É importante verificar a saúde financeira, os balanços financeiros dessas empresas para ter noção se o dinheiro que eu estou investindo nessa instituição financeira ela é sólida o suficiente para aguentar a crise econômica que a gente está vivendo atualmente e que infelizmente só está no início, tá? Então preste atenção, faça os cálculos antes e cuidado com a caderneta de poupança. Se um CDB com essa taxa que em outros carnavais, como eu falo, em outros tempos era maravilhoso, imagina como é que está a caderneta de poupança nesse atual cenário econômico.